Bom dia, pessoal. Bom dia. Podem ir abrindo a apostila de vocês na tarefa 23, para a gente fazer a correção. Nós vamos fazer a correção da tarefa 23 e 24. Vamos ver se a correção que eu tinha pedido para a professora como falar. Então, vamos lá, pessoal. Tarefa 23 e tarefa 24. Deixa eu só desligar os microfones de vocês. Você não viu? Então, vamos lá. Bom, nessa tarefa, vocês tinham que completar as lacunas com uma palavra que explique, que ajude a explicar o que a Mafalda está fazendo, tá? Então, eu vou falar as possíveis respostas e se vocês tiverem feito diferente, gostar e quiserem tirar a dúvida, é só perguntar, tá bom? Vamos lá, fiquem à vontade para falar a hora que necessitar. Então, primeiro, Mafalda está sorridente, anda sorridente, aparece sorridente. Ela caminha em direção à escola, anda em direção à escola, vai em direção à escola. Tudo bem até aqui? Letra B. De repente, ela vê água no chão, observa a água no chão, percebe água no chão, encontra água no chão. Mafalda olha para o céu, observa o céu. Ao contrário do que a personagem pensou, pensava, imaginou, imaginava, não chove e o sol brilha. Mafalda pergunta a si mesma, diz a si mesma: de onde vem esta água? Finalmente, ela descobre, desvenda o mistério. Toda aquela água formou-se, vem das lágrimas das crianças que têm medo ou não gostam da escola. Pessoal, alguma dúvida sobre esse exercício número 1? Tudo certo, então? Eu tava pegando a minha apostila e eu perdi o exercício. Você perdeu o exercício todo, querido? Perdi. É porque eu tava procurando minha apostila. Bem, então, depois a aula fica disponível lá no Moodle. Tá bom para você fazer a retomada, porque não dá para fazer a retomada do exercício inteirinho agora, né? Tá, obrigado. Aí o exercício 2 e o exercício 3, pessoal, é uma resposta sua, né, pessoal. Então, por que muitas crianças e adolescentes não gostam da escola? Ou, na sua opinião, o que seria preciso mudar na escola para que as crianças gostassem? É pessoal. Alguém gostaria de ler a sua resposta? Não? 4. As frases que você completou, se nós retirarmos as palavrinhas que estão na lacuna, essas frases vão ter sentido, gente? Se nós tirarmos as palavrinhas lá da lacuna? Não. Não, né? Não vai ter sentido. Essas palavrinhas que estão lá nas lacunas, elas pertencem a uma das 10 classes gramaticais. Qual é a classe gramatical que pertence a essas palavrinhas que a gente completou? Todas elas são o quê? Verbos. Verbos, muito bem. Então, a questão 5 é sobre isso. Nós vamos assinalar apenas as opções que são características dos verbos. Então, vamos lá. Primeiro, os verbos são palavras usadas para dar nomes a seres, gente? Hein? Não. Não, não. Os verbos são palavras que sempre podem ser classificadas em feminina e masculina? E aí, gente, sim ou não? Verbo tem feminino e masculino? Não. Não.
Verbos são palavras usadas para expressar ações? Sim. Sim, então eu vou assinalar essa. Próximo. São palavras que sofrem modificações para mostrar singular e plural? E aí, sim ou não, gente? Sim. Sim. Ele gosta, singular. Eles gostam, plural. Muito bem. Próximo. São palavras que exprimem qualidades? Não. Não, esses são os adjetivos, né? Geralmente, antes dessas palavras, pode-se colocar um artigo? E aí, sim ou não? Sim. Hã? Não. Não. Não, os artigos nós usamos na frente dos... Artigo nós usamos na frente dos... Substantivos. Substantivos. Próximo. São palavras que têm aumentativo e diminutivo? Hein, gente? Falem, quero escutar. Não. Não? Não. Não existe foizinho e foirão, né? Próximo. São palavras que sofrem modificações para indicar presente, passado e futuro? Sim. Sim. Muito bem. Agora escrevam aí no final da página 76. Corrigido oralmente. Corrigido oralmente. 2/6. Corrigido oralmente 2/6. Muito bem. Agora aqui na tarefa 24, né? Nós temos um desenho, né, uma imagem, um quadro, uma obra de arte, onde nós temos um arco-íris. Aí pergunta: quando o arco-íris pode ser visto, né? Normalmente nós temos o arco-íris quando a gente tem chuva e sol, né? Porque as gotas da água ficam ali junto com a luz, certo? Então, normalmente quando tem chuva e sol. Pro, que página é essa? É pessoal, tá? Tarefa 24, página 77. Questão 2 e 3, gente, são questões pessoais. Alguém gostaria de responder a questão 2 e 3? Não? Tá. Depois, nós temos a história bíblica da Arca de Noé, né? Então, aqui conta a história sobre Noé, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com o dilúvio, conta toda a historinha. E aí pede para vocês responderem as questões abaixo. Primeiro, qual é o texto bíblico que se inspirou a obra do desenho? Como se chama esse texto bíblico? Arca de Noé. De Noé. Qual é o livro da Bíblia que nós temos esse texto? Livro de Gênesis. Gênesis. Livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Letra C. Se a gente fosse resumir essa historinha, precisaria de algumas informações. Primeiro, por que Deus resolveu inundar a terra? Porque havia muitas brigas entre as pessoas. Isso, ele estava triste, né? Desgostoso com a humanidade. Deus estava desgostoso com a humanidade. O que Deus ordenou a Noé? O que Deus ordenou a Noé? Colocassem um animal de cada espécie dentro da arca. Então, primeira coisa que Deus ordenou, que Noé fizesse uma arca, que dentro dessa arca tivesse
um casal, não um animal, um casal de cada espécie, que mais? E cabeça ele, sua mulher, E a seus filhos. sua família. Isso, tá? Então, que construísse uma arca que coubesse um animal, um casal de animal de cada espécie e a sua família. Próximo. O que aconteceu com os seres que estavam na arca e com os que estavam fora da arca pelo dilúvio? O que aconteceu? Posso falar, Pro? Sim. Quando veio o dilúvio, os seres que estavam na arca sobreviveram e os que estavam fora morreram. Muito bem. Então, os que estavam na arca sobre os que estavam fora da arca morreram. Por que Deus criou o arco-íris? Pro, eu posso falar? Graça de Deus. Sim. Promessa que ele falou que o mundo nunca mais ia acabar por volta de situação. De dilúvio, exatamente. Então, foi a promessa que Deus fez a Noé que nunca mais haveria outro dilúvio. Muito bem. Agora, o que vocês tinham que fazer? Aqui nessas linhas, vocês tinham que fazer um resumo sobre a história de Noé para ficar ao lado do quadro. Se esse quadro tivesse uma legenda, o que teria escrito? O que você teria que escrever aqui? Todas as informações acima. Então, de que livro é, como é o nome dessa história, tudo que você colocou lá em cima, você deveria juntar e escrever aqui embaixo, tá? Escrevam aí, corrigido oralmente, 2 do 6. Corrigido oralmente, 2 do 6. E aí, vocês vão voltar lá para a página 27 da apostila, só para eu relembrar o que eu pedi para vocês a semana passada. Página 27 da apostila. Bom, a semana passada, eu pedi para vocês criarem uma narrativa, tá? Com comecinho igual, que era: hoje me preparei para sair de casa e vir à escola como de costume. Vim pelo caminho de sempre, cheguei no horário como aconteceu todos os dias. Mas vocês tinham que criar, após isso, uma história que fosse surpreendente, né? E eu pedi para vocês fazerem a avaliação com os familiares de vocês na página 27, certo? Até pedi para escrever aí, avaliado por alguém de casa e a data, né? Muito bem. Agora, vocês vão lá para a página 28, lá onde como tudo começou. E nós temos na página 28 um texto também bíblico, que é a Torre de Babel. Na página 29, nós temos um texto teórico, que é a origem das línguas. Eu quero que vocês leiam a página 28, leiam a página 29 e respondam a página 29 e 30, tá? Então, página 29 e 30. E leitura desde a 28, tá bom? Eu vou dar uns 20 minutinhos para vocês fazerem essas questões e essas leituras, e depois a gente faz a correção. Alguma dúvida? Não? Então tá bom, qualquer coisa é só me chamar aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Fazem assim com o dedinho para saber se vocês estão me ouvindo. Ah, beleza, então tá bom.
Qualquer coisa é só chamar. Pro, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Na 3, o tempo. Você já leu, peraí, você já leu os 2 textos Já. inteiros? Em 4 Senhora, minutinhos? é página 28 e 29, não é? Então, mas nossa, muito rapidinho. Pode perguntar, questão 3. O tempo é para colocar quando foi? Sim. E o espaço também, o personagem. Tá, obrigada. Pessoal, deixa eu comentar aqui uma coisa com vocês. Eu coloquei lá no Galileu a nota do primeiro conjunto de atividades. Então, foi da atividade 2, mais 3,
mais 4. Então, eu peguei a nota dessas 3 atividades, dividi por 13, gerou uma outra nota, tá lá. Tem alunos que a nota está em branco. Por quê? Porque está faltando fazer uma atividade ou mais. Então, depois você vai lá no Galileu, olha, se a sua nota estiver em branco, eu coloquei ontem lá no Agenda Edu as atividades que estão faltando você fazer, tá? Você tem que fazer urgente, urgente, já era para ter feito. Nessa sala tem 1, 2, 3, 4, 26. 5 alunos que estão com nota em branco, tá? Então, verifique lá no Galileu depois. Se a sua nota está em branco, você deixou de enviar alguma atividade, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Então, verifique que quinta-feira eu vou olhar novamente isso. Ô, Fran, Sim, eu fiz ontem a prova de português da quarta eu semana. vi. Eu vi, Thiago. Eu vi que você fez. É para fazer a página 30 também? Sim. Ô, Pro, Sim. eu enviei a prova de língua portuguesa da semana 4. E tá falando no Moodle que eu não enviei. Quem tá falando? O Arthur Moda. Então, precisa verificar aí, Arthur. Precisa ver o que está acontecendo, porque realmente as suas eu não recebi. Tá. Se tiver algum problema, se você pode mandar no e-mail, tem como mandar no e-mail. Você tem ela salva no lugar, tem?
2 minutinhos, pessoal. Bom, vamos lá então. Então, nós temos o primeiro texto, que é um texto bíblico, né? Olha lá. No início dos tempos, todos falavam a mesma língua e se entendiam. Um dia, na Babilônia, todos os descendentes de Noé, que repovoaram a terra, decidiram construir uma cidade que tivesse no centro uma torre muito alta, tão alta que chegasse ao céu e se aproximasse de Deus. Deus não aprovou essa decisão, pois não considerou que os homens pretendessem chegar ao céu para demonstrar seu amor por seu Criador. Julgou a ideia pretensiosa, fruto do orgulho dos homens, e decidiu impedir a construção. Não querendo ser tão severo como quando provocou o dilúvio, passou a confundir a língua falada pelos homens. Cada grupo começou a usar palavras diferentes, deixando de entender os demais. Enquanto construíam a torre, os marceneiros não compreendiam os carpinteiros. Os arquitetos não se entendiam com os pedreiros. A dificuldade de comunicação era geral e tão grande que foram obrigados a suspender a obra. A torre, chamada Babel, ficou inacabada. Os homens que de repente não se entendiam mais se separaram e cada povo foi viver na sua própria terra e falar a sua própria língua. Depois nós temos aqui falando dos textos bíblicos, que independente da religião, é importante conhecer esses textos, pois além de passar reflexões importantes sobre a vida, sobre qualidades, sobre defeitos, nós temos inúmeras obras, tanto artísticas quanto literárias, que são embasadas nesse tipo de texto. E para você conseguir entender melhor, o ideal é que você conheça o texto para conseguir fazer as conexões. Aí nós temos o texto 2, a origem das línguas. Atualmente, são falados no mundo cerca de 7.000 idiomas. Segundo alguns pesquisadores, todos esses idiomas podem ter sido uma mesma origem. Em seus estudos, eles partem da hipótese de que pode ter havido uma língua-mãe que foi sendo modificada, dando origem a outras que, por sua vez, também se alteraram e transformaram-se em outros idiomas. E assim, por esse processo, a humanidade teria chegado a contar hoje com tantas línguas, algumas parecidas e outras diferentes. Esses pesquisadores partem dessa hipótese da existência de uma língua-mãe, porque constataram certas coincidências entre idiomas muito diferentes, com palavras parecidas. No entanto, esses estudiosos não têm evidências suficientes para concluir com segurança que realmente existiu essa língua que deu origem às outras. A grande dificuldade para estudar a origem das línguas é a falta de documentos para a investigação relativos ao período anterior à criação da escrita. Sem os documentos escritos, não se pode saber como eram exatamente os idiomas, que não são mais falados na atualidade. Pode-se apenas ter uma ideia aproximada, analisando as línguas e as que foram derivadas, né, que vieram de outras línguas. Muito bem. Então, vocês tiveram que começar ali na página 29 com os exercícios. Exercício 1. Qual dos dois textos pode ser considerado informativo? Texto 1 ou 2, gente? O 2. 2. O 2. Qual dos dois textos apresenta elementos de uma narrativa? O texto 1. Texto 1.
No texto narrativo, então lá no texto 1, indique qual é o tempo que se passa a história. Em 1563. Ah, então na mesma época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, foi construída a Torre de Babel. As histórias bíblicas, elas são escritas em No início dos 1500, tempos. gente. No início dos tempos. 1500 é quando foi feito a obra artística. A obra artística. Quando se passa essa história? No início dos tempos, depois do dilúvio. Eu já falei para vocês, tempo não é só data. Em uma fria manhã de inverno, é tempo. Tempo não é só data. Espaço, onde a história acontece? Babilônia. Quais são os personagens dessa história? Deus e os descendentes de Noé. Deus e os descendentes de Noé. Não vai colocar Noé aí, hein, gente? Deus e os descendentes de Noé. Oi. Sim. Nos personagens eu coloquei Deus e em vez de colocar os descendentes de Noé, eu coloquei os nomes deles, tipo marcenaria, carpinteiro, desses pedreiros. Você tem que colocar todos os personagens, então, que são citados. Sim. Se você coloca descendentes de Noé, você já está generalizando. Agora, se você coloca um tipo, você vai ter que pôr todos. Letra D. Quais são as ações que acontecem nessa história? Qual é a primeira ação que acontece nessa história? A construção da torre. Os descendentes decidem construir uma torre para alcançar o céu. Então, a construção de uma torre para alcançar o céu. Qual é a segunda ação? E a mudança das línguas? Antes disso, qual é a segunda ação? Deus não gostou? Deus não gostou. Deus não gostou. E decidiu confundir a língua dos homens. Deus não gostou da ideia e decidiu confundir a língua dos homens. Terceira ação que acontece na história. Ninguém se entendia, então eles decidiram interromper a obra. Isso, interromperam a obra. Interromperam a obra. E a última ação? A última ação? Cada um foi para o país que eles falavam. Foram viver separadamente com os seus grupos, tá? Então, tá aqui. Questão 4. Compare a explicação sobre a origem dos diferentes idiomas apresentada nos dois textos. Primeiro, em qual deles se explica a origem dos idiomas de forma sobrenatural? Qual deles? Torre de Babel. Texto 1. Texto 1. Texto 1. Em qual deles se afirma que não há evidências suficientes para chegar a uma conclusão sobre a origem das línguas? Texto 2. Texto 2. Por que, segundo estudiosos, é difícil pesquisar a origem do primeiro ou dos primeiros idiomas? Porque eles Por não que é têm base. difícil? Eles não têm base para eles conseguirem comprovar. Tá, o que eles não têm? O que falta? Documentos. Documentos. Não há documentos escritos para a pesquisa. Então, antes da língua escrita, não tem documento, né, para poder comprovar. 5. Pense no que ocorreu na construção de Babel e tente descobrir os significados em que a palavra Babel foi aplicada. Primeiro, cada qual se expressa em seu idioma e nem se preocupa em ser entendido. É uma verdadeira Babel. Babel tá que sentido aí, gente? Bagunça? Bagunça, confusão, né?
confusão. B. Comparecem tantas pessoas que não foram convidadas que transformaram a reunião em uma verdadeira Babel. Em uma verdadeira o quê? Bagunça? Confusão de línguas. Tumulto, né? Bagunça, tumulto. Letra C. Expressaram uma Babel de opiniões. Que tinha muitas opiniões. Muitas, variadas. Muitas, variadas. Muito bem. Agora escrevam aí. Corrigido oralmente. Corrigido oralmente. 2/6. Corrigido oralmente 2/6. E aí vocês vão lá para a tarefa de casa 25 adiantá-la. Vão lá para a tarefa 25 e adiantem essa tarefa. Ô, Pro, Sim. ontem, antes da aula, eu fui ver o roteiro de estudos pro Zoom. Só que aí eu vi que tinha página 20, tinha tarefa 25 e 26. Aí eu já fiz. Tem problema? Não, sem problema nenhum. Então vai lendo livro literário, enquanto os amigos adiantam a tarefa. Tá bom. Sobrou um tempinho. Ah, outra coisa, gente, vocês não precisam esperar até a aula de quinta-feira para fazer a atividade 5, tá? Porque a atividade 5 é sobre o livro literário, sobre o Alice no País da Gramática. Então, vocês já podem fazer, tá bom? Já está disponível a atividade 5 para vocês fazerem, que é sobre o livro Emília no País da Gramática.
Pessoal, então, recado, tá? Olhem lá no Galileu se você está com a nota da primeira atividade, da média das 3 primeiras atividades, tá bom? Se você não estiver, quer dizer que você deixou alguma sem fazer ou sem enviar. Então, verifique urgente, tá? Porque a gente precisa fechar essas notas. Segundo recado, lá no Moodle já está disponível a atividade 5, que é sobre o livro literário. Podem fazer, tá bom? Terminem aí a tarefa 25. Eu só vou corrigir a semana que vem essa tarefa, tá? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Tá, então, boas aulas a vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau, Tchau.